Bonsoir tout le monde. Olá, tudo bom? Hoje é mais uma live, então, no nosso Instagram. E assim, se você conseguir me assistir ao vivo, se o som estiver bom, me fale se está tudo ok. E... Olá, Paula. Olá, Débora. Tudo bom? Se o som então está ok, pode me falar que está ok. Se você vai assistir a gravação dessa live, também me fale se está ok, porque aí depois eu vou ler todo mundo, todos os comentários e tentar responder a todo mundo. Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, pardon, não é bonjour, é bonsoir tout le monde, ou salut, do jeito que vocês preferirem. Tudo bom, gente? Então, hoje, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer mais uma live para fazer uma sessão de dúvidas e respostas, na verdade, sobre o francês ou sobre qualquer assunto que vocês vão querer me perguntar. Eu já recebi algumas dúvidas que vocês me fizeram. Salut, tudo bom? Que vocês me fizeram, então eu vou responder primeiro essas dúvidas. Vai ser uma live curtinha, eu acho, não vai ser uma live super demorada. E o objetivo é ser bem objetivo, ajudar você no seu francês, saber o que você pode fazer, o que você poderia fazer diferente. Salut, João, tudo bom? E, enfim, é isso aí. Então eu tô aqui com a Madi tava roncando até agora, espero que ela não vai atrapalhar vocês. A Madi tá aqui, ó, a Madizinha, para quem conhece, para quem acompanha. Vamos lá. O seguinte, o funcionamento dessa live, geralmente... Madi, pode deitar. O funcionamento dessa live e fazer algumas perguntas. Como eu te falei, eu recebi já algumas perguntas, mas se você tiver outras dúvidas, outras perguntas, é só me escrever aqui nos comentários que o pessoal vai me passar aqui. Quando eu digo o pessoal, é a Paula que vai me passar. Bom, a primeira dúvida que eu recebi foi: Eric, eu estou estudando sozinha e eu gostaria de ler. O que eu posso ler para melhorar meu francês? Como que eu posso proceder? Tem um assunto que é melhor que o outro? É o seguinte, para você que está aprendendo francês, que está querendo dominar o francês, a melhor resposta é: escolhe o que você quer. Quanto mais você vai escolher algo que você gosta, algo que te motiva, algo que você tem vontade de ler e vontade de se informar, tudo, absolutamente tudo está valendo. Talvez, eu vou até te falar, comece justamente pelo fato de ler, não necessariamente escutar vídeo do YouTube, seriado, filmes, mas justamente ler. Porque quando você vai ler, você vai estar mais concentrado no assunto que você vai ler. Então vai ser muito bom, até melhor que filme. Porque filme sempre tem aquele lado de, eu vou assistir um filme em francês para estudar um pouco, eu vou assistir um seriado para estudar, mas acaba sendo um pouco mais passivo, muito mais receptivo. Já a leitura, principalmente quando você está começando a estudar francês, você tem que ter uma atitude um pouco mais ativa e ir atrás das coisas que você não entende e melhorar sua compreensão. E fazendo isso, você vai melhorar seu francês. Agora, o que você pode ler? Basicamente tudo. Então, pode ser notícias de atualidade, pode ser contos para crianças, pode ser letras de música, se bem que letra de música tem aquela licença poética que fica um pouco complicado, mas igual a Carla está falando, comecei a ler história infantil. Sim, ajuda demais. As histórias infantis, elas são mais fáceis porque elas são simplificadas. Então já ajuda muito a compreensão. Só que você tem que tomar uns cuidados quando se você for escolher conto de fada, história para crianças, talvez o vocabulário vai ser muito orientado para crianças. Ou seja, às vezes, falar de fada, falar de gnomo, de orc, enfim, não sei qual monstro vai ter, talvez não vai ser a melhor opção para você estudar. Mas mesmo assim está valendo, tudo bem. Quantas pessoas eu não conheço que aprenderam inglês lendo Harry Potter? Muitas pessoas. E eles estão falando muito bem. Tudo bem que eles têm um vocabulário bem especializado no mundo da magia, no mundo do feiticeiro, dessas coisas. Mas tá valendo. Enquanto você vai sentir prazer na hora de você ler, está valendo. Então você pode ler tudo. Na verdade, quanto mais
histórias curtas, melhor você vai ficar, porque você não vai ficar tão cansado ou tão cansada em ler algum documento, algum conteúdo. Então, novelas são textos curtos, por exemplo, eles são muito interessantes para você ler e para você aprender. Só que, lembrando, bom, basicamente é isso, você pode ler tudo o que você quiser. Se gosta de maquiagem, pode pegar um blog de maquiagem, pegar um artigo e vai ler. E o objetivo do dia vai ser ler e entender 80% para cima, tá, do texto. Não menos que 80%, porque senão não vai ser tão proveitoso assim. Você gosta de carro, pode pegar uma revista de um carro. Se não tem nada para você ler, pega um jornal. Aí tudo é válido, na verdade. No momento que você vai querer aprender, vale tudo. E basicamente é isso. Vale tudo no seu objetivo. Só que você tem que se posicionar sempre no modo ativo. O objetivo é você ler para entender. Não é você ler para você se divertir e memorizar algumas palavras. É só isso. Não. Vai muito além disso. Se você ficar no modo muito passivo, só receptivo, e que você não vai atrás das coisas que você não entende, se você não tenta construir coisas a partir desse texto, vai ser legal para o seu francês? Vai ser legal, sim, porque um é melhor que nada. Mas você tem que ter uma atitude bem mais proativa, uma atitude mais reativa em função aos conteúdos. Então, você tem que ficar assim, caneta na mão, um papel, o Anki, aliás, para você memorizar as coisas que você tem que memorizar, porque senão não vai ser tão legal, assim. Porque muitas vezes eu vejo alunos, que seja alunos presenciais, desculpa, ou alunos online, que vão me falar, mas Henrique, eu leio muito, eu tenho muito contato, eu assisto filme, mas não é o suficiente. Você tem que ler do modo ativo, não só esperar que o francês vai vir para você sozinho. Na verdade, é um pouco mais delicado. Depois que você tiver um nível bom, bem bom no idioma francês, depois você pode brincar disso, de ser só um receptor do francês. Mas enquanto você está estudando e que você tem um objetivo de melhorar as construções, o vocabulário, enfim, todas essas coisas, você tem que se posicionar como pessoa que vai querer aprender. E para querer aprender, você tem que desenvolver uma postura, uma atitude que cria tudo isso. Vamos lá, tem mais perguntas. Indica um. Aí, bom, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, depois o que eu posso fazer é criar uma lista ou criar como dizer, um destaque com alguns jornais que eu gosto de indicar, e aí vai indo. Uma coisa super legal para você ler, principalmente com quem está começando o francês. Você tem uma coleção de livros de várias editoras, na verdade, que vende, são livros clássicos, mas meio que simplificado, assim. Ao invés de ser um livro de 1000 páginas, 500 páginas, é um livro que vem com 2000 palavras. Ou seja, ele vem com 100 páginas, 50 páginas. E uma história, tipo um resumo mais simples, menos complicado na história. Ele vai evitar todos os tempos verbais chatos, ele vai evitar todas as complicações que não são necessárias. Esse aqui é super legal. Tem vários editores que fazem isso, e se você tiver interesse, dá uma olhada no meu destaque. No meu destaque tem a bolinha das enquetes, tem o francês contextualizado, e tem uns livros. Esses livros, eles têm aquele francês simplificado. Não gosto de falar simplificado, mas é um pouco mais fácil. São histórias com 1000 palavras, 1500 palavras, 2000 palavras, e você vai ver, tem um nível iniciante, intermediário e avançado. Se você não tiver dinheiro para investir nesses livros, ou se você não tiver só acesso a esses livros, você pode encontrar muitas coisas na internet que não tem problema nenhum. Eles são adaptados a cada nível, sim, Zucazu 2012, eles são adaptados a cada nível. Então você consegue, bom, primeiro você tem que avaliar seu próprio nível. Você é iniciante, você acabou de começar, você é intermediário, você é avançado.
em função disso, você consegue pegar um livro. Geralmente, os iniciantes, eles são laranjinha, o intermediário, eles são verde, os avançados, eles são vermelho, mas nem sempre segue esse padrão de cor. Aí você tem que ver com o editor e ver se funciona. Tem biblioteca que vende isso, dá para encontrar pela internet, mas como eu falei, né, para vocês, não é necessário você comprar coisas para você aprender francês lendo. Você pode, basta abrir o internet e que você já vai encontrar um monte de conteúdo. E o legal é que você vai encontrar conteúdo formal, clássico, informal e todo relacionado ao que você gosta. Então é super, super fácil. Ah, mas eu não gostaria de ler coisas simplificadas porque senão não vai ajudar meu francês. Na verdade, quando você está lendo, que seja simplificado ou não simplificado, está valendo, porque você vai estudar muito, muito, muito. Seberto que me fala que ela já tem um costume de ler em francês. Sim, você tem muitas outras opções. Você está cansado de ler, então ou você pega livro mais difícil, ou você vai pegar blog com coisa mais informal, ou você pode atacar os filmes. YouTube, seriado no Netflix, né? O que não falta é seriado no Netflix, aí você coloca a legenda em francês para depois reassistir e verificar que você entendeu tudo certinho, sem erro, e vai indo. Ó, tá. Se on parle déjà couramment, comment faire pour perfectionner la langue? Ah, Seberto, então é você. Então é isso aí. Seberto, já que você fala fluentemente, o que você tem que fazer? Você tem que ter muito contato, muito contato. Você tem que ser um receptor do francês. E se colocar, não sei onde você mora, Seberto, mas se você mora no Brasil, você tem que criar uma bolha de imersão para aumentar seu contato em francês e para continuar fluente enfim, para manter um ótimo nível, porque a fluência, enfim, o nível de francês depende muito, mas muito do contato, né, da exposição que você vai ter. Por exemplo, bom, eu sou francês, eu moro no Brasil faz 11 anos, tá? Vai fazer 11 anos no mês que vem, quase 11 anos. E é o seguinte, eu tenho que manter meu francês. Porque apesar de eu ter nascido na França, de ter um passaporte francês, de ser registrado no consulado de São Paulo como francês, morando no exterior, eu tenho que manter meu francês. Então, o que eu faço? Eu converso todos os dias em francês, eu escrevo todos os dias em francês, eu leio todos os dias em francês, coisas clássicas, coisas informais, porque senão a gente vai perder. É normal, então a gente tem que praticar sempre. Alguém aqui já se matriculou numa academia e ficou firme por 1 ano, 2 anos? Geralmente a gente fica numa saúde muito melhor. Num tempo a gente tá bem, mas se a gente pausa e acaba tudo a academia, a gente não faz mais aqueles exercícios, a tendência, eu não sei para todo mundo, mas para mim pelo menos é isso, a gente não é tão bom quanto antes. Os músculos vão regredir um pouco, a gente não tem tanto... a gente não consegue correr tanto tempo, tanto rápido, enfim. É isso aí. Então, o francês é a mesma coisa. Então, a gente tem que manter sempre, para praticar sempre, que seja, pouco importa o seu nível. Se você é iniciante, intermediário ou avançado ou até fluente, ou até nativo, você tem que praticar sempre, senão o francês, ou o português, ou qualquer outro idioma, qualquer costume, vai fugir. Nós somos assim, a gente vai praticar, e se a gente não praticar, a gente tende a esquecer essas coisas. E eu não sei, Simone que me perguntou por que eu vim morar no Brasil, porque a minha esposa é brasileira e, bom, essa aqui é um pouco da minha história. Em 2009, eu trabalhava em Paris e teve uma crise bem feia, assim, econômica, e a gente tinha trabalho, mas não era tão legal, e a gente se perguntou o que a gente ia fazer. Como minha esposa era brasileira, a gente decidiu vir para o Brasil. Então eu me voltei para estudar, e para estudar como lecionar o francês como língua estrangeira. E já faz 10 anos que eu estou aqui, eu tenho 2 escolas de francês especializada aqui dentro no estado de São Paulo. Eu estou amando morar aqui. Eu tenho 2 filhos que são francos brasileiros e a minha vida é assim.
Eu tô falando muito francês no meu dia a dia, muito português, enfim, tá bem legal. E é isso aí. Bom, eu vou aproveitar justamente esse gancho pessoal, que me perguntou o que eu venho fazer aqui, para falar dos meus filhos, porque uma questão que eu recebo bastante, que as pessoas me falam: Ei, Eric, e seus filhos? A gente nunca vê eles no seu feed, você não vê eles nos stories. Na verdade, bom, eles são difíceis de tirar foto porque eles não param de se mexer, mas de vez em quando eu tiro foto deles, coloco eles aqui. E a pergunta sobre eles era: Eric, como que se fala? Isso aí, igual o Siberto. Sim, como que você fala com seus filhos? Eu, como francês, eu sempre falo em francês com meus filhos, tá? Desde que eles nasceram, sempre foi um costume, um jeito, então eu sempre falei em francês com eles. A minha esposa sempre falou em português com eles, ou seja, eles estão totalmente bilíngue. Na verdade eles são até um pouco mais que bilíngue porque eles estudam uma escola inglesa. Então eles falam já francês comigo, português com a mãe deles e a família da minha esposa, e inglês na escola. E, então, e sim, eles estão, eu acredito que eles estão fluentes. Eles poderiam falar muito mais, mas quem tem filhos pequenos sabe que não é sempre assim, não é tão simples assim. Mas um dia que eles estiverem aqui, eu trago eles aqui. Talvez vai ter que fazer a live um pouco mais cedo, porque eles vão dormir super cedo. E eu vi aqui a Madi ela fala. Eu acredito que a minha cachorra fala francês, gente, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava português. Nada, nadinha. E a Madia, a gente pegou com minha esposa logo quando a gente chegou aqui no Brasil, porque a gente tinha um quintal, a gente falou: não, vamos ter um cachorro que vai ser muito massa. E aí a gente pegou a gente pegou a Madi da rua, e a Madi, eu sempre falei em francês com ela, porque para mim era muito mais fácil, tanto para agradar, tanto. Enfim, a Madi responde nos comandos em francês. Aqui agora ela tá dormindo, então não dá pra ver ela muito bem, né? Cadê ela? Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Madi, ó. Aí, ó. Isso aí. Uma cachorra velha. Aqui a nossa árvore de Natal, que vocês acabam de ver. É isso aí. Então, sim, o francês faz parte da rotina em casa e todo mundo fala assim. Salut, Mike, tudo bom? Bom, aí depois eu tive uma outra pergunta que me falou: Eric, quais são as expressões muito comuns em francês que eu tenho que saber na hora de estudar? Porque meu professor não me fala das expressões que são comuns e eu gostaria de me comunicar feito em francês, eu gostaria de saber as coisas, mas eu não sei encontrar. Na verdade, tem. É linda, a Maria é linda, é uma velha linda. Na verdade, é o seguinte: para você saber a expressão, você tem que ter contato. Igual eu falei no começo dessa live, para você saber expressões, você tem que entrar em contato com o idioma e se expor ao máximo ao idioma. É só assim você vai ter contato com essas expressões. E tem 1 milhão de expressões. Tem expressões informais, né, que a gente vai utilizar com os amigos, enfim, em um local que não é formal, óbvio. Tem expressões que a gente vai utilizar em função da nossa região, porque, por exemplo, eu sou do sul da França, eu nasci em Avignon, que fica lá na Provence, para quem gosta de geografia. E a gente tem um monte de expressão que a gente utiliza lá e que não necessariamente eu vou utilizar em outras regiões ou outras cidades. Aí depois você tem as expressões que são as expressões idiomáticas, que envolvem amigos, imagem, cores, enfim, muitas coisas. E, como ter acesso a isso, basicamente você tem que se expor. Quanto mais você vai se expor a texto, a seriado, a coisas, a conteúdo, você vai conseguir absorver tudo isso. A gente tem que imaginar, na verdade, todos nós aqui, nós não somos pessoas só. Sim, nós somos pessoas, mas nós não somos só pessoa. Nós somos esponja. Eu gosto muito de falar isso, porque quanto mais você vai ter contato com algo, você tende a absorver essa coisa. E nosso cérebro, ele é feito para absorver coisas. E para colocar essas coisas na nossa rotina. Aliás, falando de rotina, de absorver coisas, eu acabei de publicar, há 2 dias atrás, um vídeo no YouTube sobre justamente essa questão de rotina, o que você tem que fazer, como fazer, etc. E
enfim, quanto mais você tiver contato com algo, mais você vai ser igual uma esponja, você vai absorver aquele conteúdo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, e até um pouco antes, né? ah, Quando eu falei que eu cheguei no Brasil em 2009 e que eu não conhecia nada de português, é um pouco, não é totalmente verdade, porque na verdade, antes de eu chegar no Brasil, na França, estrelou no cinema o filme Tropa de Elite. E eu lembro que esse daqui, Tropa de Elite, é um filme, eu não sei quando que saiu, talvez saiu em 2008. E o único contato que eu tinha com o português fácil na época, porque não tinha internet, tinha internet, mas não tinha tantas coisas assim para mim, era assistir Top de Elite. Eu assisti Top de Elite e o único vocabulário que eu tinha era de Top de Elite, ou seja, bastante palavrão, expressões que eram informais, e eu usava essas coisas como natural, porque eu tinha absorvido tudo isso. E basicamente isso. Então, você vai fazer igual. Quanto mais você vai entrar em contato com o francês, com o idioma francês, né, com essas expressões, mais fácil vai ficar. Mas não adianta também se focar, eu quero aprender expressões que são utilizadas na França, expressão idiomática, eu quero aprender expressões... Não, na verdade, deixa fluir. O francês é um idioma, ou seja, quanto menos você se preocupar em absorver coisas específicas, mais fácil vai ficar para você, porque você vai absorver tudo isso de um modo cada vez mais natural. E não tem problema. É bom você absorver tempos verbais, porque você quer falar tal coisa, e tal construção, é fantástico. Mas também é legal você se posicionar como livre, né? É aberta. Quanto mais aberto você vai ficar, mais fácil fica entender o idioma. Porque aí se não fique com tanta dificuldade. Eu estou morando em Paris, estou achando um pouco difícil aprender. Você está morando... tá, Mike, você está morando em Paris, é isso, né? Então, Mike, se você mora em Paris e que você tem dificuldade em aprender, você tem que tentar falar ao máximo com as pessoas, entrar em contato, conversar, mas não só, porque só conversar, só bater papo assim na rua, às vezes não adianta, você tem que utilizar metas, né? Você tem que saber, eu tenho que utilizar isso, 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 porque se você não tiver uma metodologia, né, uma sequência para avançar, você até vai aprender a falar, Mike, mas talvez você vai aprender mais tempo, né? Você precisa de organização. Tudo na vida precisa de organização. Se você for fazer uma coisa de qualquer jeito, vai funcionar? Vai funcionar, você vai conseguir. Mas se talvez vai levar mais tempo para você chegar a seu objetivo. Pensa assim, igual um GPS. Na verdade, você tem um ponto de partida e você tem um ponto final. Se você focar só no ponto final, que seria seu destino, que seria você ser fluente em francês, vai dar certo? Vai, porque chega um momento que você vai chegar lá. Só que o GPS vai te ajudar a te direcionar. Você vai ver, se preocupar com cada passo a passo, ele vai fazer isso, tal ponto e tal coisa. Enfim, e você vai chegar lá mais rápido. Que se você só focar lá no final, às vezes, talvez você vai se perder, talvez você vai, enfim, você vai complicar um pouco sua vida. Então, é isso aí. Gente, vocês têm algumas perguntas, uma outra coisa, um outro assunto que vocês estão em dúvida, uma dificuldade? Hoje eu não queria, porque uma outra pergunta que eu recebo sempre é sobre os pronomes, que são dificuldades. Eric, eu não consigo entender como que funciona o pronome un, o pronome i, o pronome le, o pronome lui, etc. em francês. Esse aqui eu posso explicar de um jeito super fácil, em menos de 5 minutos. Eu vou resolver o problema de vocês, só que eu preciso de um negócio para escrever. Como eu não quero escrever na minha parede atrás, eu vou utilizar da próxima vez, eu vou ter tem algo para escrever para simplificar, porque aí fica mais visual e fica mais simples de explicar. Talvez eu vou colocar também no YouTube, mas poderia ser aqui sem problema. Eu só preciso de uma lousa, enfim, de algo para escrever. A duração do meu curso Dieguito Correa.
Meu curso online, ele dura 36 semanas. Na verdade, 36 semanas porque são 36 módulos, que dá mais ou menos 9 meses. É igual uma gestação. Você chega pequenininha e você vai nascer no mundo francês, você consegue se comunicar, você consegue dominar o francês. E, aí depois se fala em duração total, em quantas horas, como fazer e tudo mais, aí fica um pouco mais complicado porque depende de cada pessoa, né? O que você vai agregar ao curso, o que você não vai... Enfim, mas basicamente é isso, 36 semanas. Biscoito bau. Bau, é isso aí. Você acha semelhante as palavras do francês e o português? Sim, muito, porque o francês e o português são dois idiomas que têm a mesma origem. Dá uma olhada na última aula que eu dei no YouTube. Você vai ver que eu falo justamente sobre isso e justamente porque eu acho tão fácil o francês para quem fala português e eu não acho tão difícil para quem fala francês aprender o português. É até mais fácil para vocês brasileiros porque vocês têm uma frequência de som muito mais larga que para os franceses. Por isso que fica muito mais tranquilo para vocês falar francês com um sotaque não tão forte quanto o francês que, por exemplo, quando eu falo em português. E só para responder a pergunta do Dieguito, o curso é 100% online, tá? Ele tem umas aulas ao vivo, né? Que são aulas particulares ao vivo, mas todo o curso ele é online. E no momento as matrículas estão fechadas, né? Porque as matrículas fecharam há 3 semanas atrás. E a próxima turma vai ser provavelmente em janeiro, mas ainda não tem a data exata para comunicar. É só ficar atento no vídeo, nos stories, que quem tiver interesse vai aparecer. E se eu tenho um curso avancé, no momento eu não tenho curso avancé, um curso avançado, mas está nos objetivos, tá? Tá na planta, mas ainda não ainda não rolou. No momento eu tô com meus alunos presencial e do curso online, isso me rouba um pouco de tempo, mas já depois eu vou fazer. Le passé simple. Eu tenho uma pergunta assim que volta sempre. Eu acho que vai ser a última pergunta, gente, da nossa live de hoje, que é sobre o passado em francês. Bom, vamos lá. Quem estiver aqui, que tem uma caneta, um lápis, uma folha na mão, é agora que tem que pegar. Vamos lá. O passado em francês, basicamente, a gente tem dois jeitos de utilizar o passado em francês. Nós temos o passé composé. O passé composé, todo mundo conhece, é aquele tempo chato que utiliza um auxiliaire être ou avoir mais um participe passé. Por exemplo, j'ai mangé, eu comi. Je suis allé, eu fui. Eu falei, j'ai parlé. Ok? E tem um outro passado que tem a mesma tradução em português que se chama o passé simple. O passé simple, j'ai mangé, eu comi, seria je mangeais. Eu fui e je fus. Só que esse tempo, passé simple, ele é exclusivamente literário. Ou seja, se você não se chamar Victor Hugo, o Maupassant, o Verlaine, ou seja, qualquer pessoa com o nome clássico da literatura francesa ou estrangeiro, você não vai usar. Você só vai usar o passé composé no dia a dia, tá? E no oral, na escrita, e só se você for escritor, você pode usar o passé simple. Aí é muito comum utilizar o passé simple, mas só no modo literário. Mas Eric, eu não sei como conjugar o passé composé. Eric, eu não sei como conjugar ou reconhecer um verbo no passé simple. Não tem problema. Basta você baixar o app do Le Conjugueur ou La Conjugaison. Le Conjugueur e La Conjugaison são dois apps de confiança, fantásticos e grátis que vão te ajudar a saber conjugar qualquer verbo que você vai utilizar. Tá? E isso é muito importante, mas você, Siberto, mesmo se você gosta de escrever, não adianta, ninguém escreve assim. Ninguém utiliza esse tempo verbal na vida real. Tá? Basicamente isso. Então, não escreve. O passé simple é um tempo literário. Ninguém utiliza. Já o passé composé é um tempo comum expressando o passado e você pode utilizar ele a qualquer momento. Só que
Em português, vocês não têm essa diferença, vocês só têm o passado. Em francês, a gente tem esses dois, a gente tem essa opção. E os dois têm a mesma tradução que o passado em português, mas está não proibido, porque quem sou eu para te proibir, para proibir qualquer coisa a vocês. Mas vocês não podem utilizar porque não faria sentido. A gente não utiliza o passe simple assim, tá? Bom, mas Eric, tem outros tempos verbais? Tem, lógico que tem. Tem o imperfeito, que seria o pretérito, não sei o quê. Tem o plus que parfait. Tudo isso depois eu vou explicar, vou fazer um vídeo específico sobre os tempos do passado, porque eles são muito fáceis. Eles são muito fáceis e depois eu posso falar. Sim, eu sei que tem eu sei que tem pessoas que vão utilizar na escrita o passé simple, mas e na escrita, tá? Se você for escrever uma romance, você está autorizado a escrever isso, mas não se fala o passé simple e não negociável, tá? Tem momento que eu posso te falar, não, essa daqui você pode utilizar esse tempo verbal, aqui você pode utilizar essa construção, mas o passé simple não adianta, ninguém utiliza. Se você quiser utilizar para você ser diferente, para ser diferentão, enfim, pode utilizar. Mas as pessoas vão te olhar com olhos assim, ó, mais ou menos, tá? Porque é muito estranho, ninguém utiliza, tá? Só na parte escrita, realmente, nos livros e tudo mais, tá? Pode acontecer que vocês encontrem notícias, tá? Em jornais, como Le Monde, etc. Quando a pessoa que for escrever quer se dar um ar mais clássico, talvez, pode acontecer, mas não é o comum, ok? Bom, gente, então vamos fazer o seguinte: as próximas lives a gente vai fazer mais ou menos. Bom, eu vou avisar no mesmo dia, mas semana que vem, no sábado, domingo. Eu acho que domingo é um dia legal. Às 8 ou às 9 eu gostei. Eu vou fazer algumas enquetes para saber o que vocês preferem, qual que é o melhor horário. E aí a gente vê. Bom, essa live eu vou disponibilizar ela também no YouTube, tá? Porque nem sempre todo mundo consegue visualizar, então ela vai ficar disponível lá. Então, dependendo como você está assistindo essa live, ao vivo ou gravado, você pode deixar seu comentário para eu saber o que você quer, do jeito que você quer. Não hesite em me enviar suas perguntas para eu ajudar vocês, porque também é o objetivo, né? Eu tenho um pouco de experiência no ensino do francês, né? No final das contas, só faz 10 anos, quase 11 anos que eu faço isso. Então, eu quero realmente ajudar vocês a dominar o francês, porque o francês, eu repito, para quem é brasileiro, é um idioma super sossegado de dominar a partir do momento que você impulsiona ele do jeito certo, a partir do momento que você vai encaminhar ele do jeito certo. Simone, merci à toi, vraiment, merci beaucoup, merci tout le monde, muito obrigado vocês, a todos, e a gente se vê então semana que vem, no mesmo horário, mais ou menos, e se você tiver pergunta, é só escrever na caixinha que vai ser feito para isso, et é só isso. Donc, merci beaucoup, excellente fin de semaine, on se voit la semaine prochaine, à bientôt, je reste disponible si besoin. Salut!